Bom dia, irmãos. Paz do Senhor. Você está feliz? Glória a Deus. Bom estar na presença de Deus. Bom é render graça ao nosso Deus. Bom é dizer quanto Ele é santo, quanto Ele é digno, quanto Ele é merecedor de toda a honra, toda a glória, de todo o poder. Você gosta de fazer isso, querido? Engrandecer o nome de Deus? Louvado seja o Senhor. As nossas crianças vão estar subindo, as tias já estão esperando. Libere o seu filho aí para eles irem cultuar lá na sala com as tias. Enquanto as crianças sobem, abre a palavra de Deus comigo. Livro de Gênesis, capítulo de número 12. Gênesis 12. Como o presbítero Renato disse, desfolha a sua Bíblia, ache o texto aí. Se você não trouxe, tem aqui o recurso para te ajudar na leitura, mas é muito importante você andar com a sua Bíblia, desfolhar a sua Bíblia e ter contato manuseando a palavra de Deus. Amém? Vamos ler a palavra de Deus. O Senhor disse a Abrão: sai da tua terra, da sua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe te mostrarei. Farei de você uma grande nação, e o abençoarei, e engrandecerei o seu nome. Seja uma bênção. Abençoarei aqueles que te abençoarem, e amaldiçoarei aqueles que te amaldiçoarem. Em você serão benditas todas as famílias da terra. Queridos, Deus chama Abrão. Esse é o texto do chamado de Abrão. Mas se a gente pegar e começar no capítulo 12, a gente perde algo que Deus já fez durante a história. Então eu queria voltar um pouquinho para a gente introduzir e depois chegar aqui na vida desse homem. Por que que Deus está chamando Abrão? Então, se perguntasse para muitos irmãos aí, todo mundo lembra do Abrão, que se transformou no pai da fé. Mas por que que esse homem se transformou nisso? Por que que Deus chama um homem? Por que que Deus está fazendo isso? E aí eu queria voltar com você. Então, se a gente for voltar, a gente ainda no livro de Gênesis, a gente não vai sair dele, né? Então, a gente vai chegar ainda no livro de Gênesis. A gente não vai ser antes dos escritos de Gênesis, porque tem muita coisa para aprender antes também. Mas nos escritos de Gênesis, se a gente chegar lá, a gente vê no capítulo 1, Deus criando todas as coisas, sim ou não? Então, Deus criou tudo, então Deus é criador. E aí Deus cria todas as coisas, Ele também cria o ser humano. E aí Ele cria o homem e coloca o homem no primeiro santuário na terra. E aí a Bíblia vai falar que Deus plantou um jardim e colocou o homem lá. E aí chama Éden esse lugar. Então Deus planta um jardim, coloca o ser humano, e esse homem tem uma ordem. Qual era essa ordem? Qual era a ordem? Vocês sabem. Qual que era a ordem de Deus para o homem? Me obedeça. Vamos resumir, né? Então, qual que era a ordem de Deus para o homem? Obediência. E aí, hoje a gente, olhando para a nossa vida, qual que é a ordem de Deus para a gente hoje? Mudou alguma coisa? Deus não muda, né? Então, a gente continua na mesma primeira ordem que Deus deu. Olha, vocês me obedecem. Só que a história continua e esse homem, ele faz o quê? Ele desobedece.
Então, se ele obedecesse, ele tinha direito de ficar na presença de Deus, que ele estaria ali com a vida. Se ele desobedecesse, qual que era o resultado? Morte. E aí o homem desobedece, o que acontece? Morte. Então o homem peca, o homem erra, desobedece a Deus. E aí a gente chega num capítulo que é hiper importante para a gente, que aí é Gênesis 3,15, que os teólogos vão chamar do pronto do Evangelho. Vão falar da primeira vez que o Evangelho é anunciado nas Escrituras. Então, Deus vai falar o seguinte, porém a inimizade entre ti... Alguém lembra? Vocês não lembram? Entre ti e a descendência. Então, grave essa palavra, descendência. Então, Deus desce no jardim e começa a dar sentença naquele lugar, ele começa a colocar tudo em ordem de novo, e ele fala que haveria uma descendência, tanto da mulher quanto da serpente. Então Deus fala assim, vai ter uma descendência, ou seja, tinha Adão e tinha Eva, e agora vai ter uma descendência. Beleza? Até aqui, tudo bem? Tudo bem com a história bíblica? Amém? Beleza. Então, Deus vai e fala que nessa descendência haveria uma inimizade. Então, tinha uma inimizade entre a descendência da mulher com a descendência da serpente. E aí Deus vai e coloca as coisas no lugar lá. Ele bota o homem para fora daquele santuário, coloca querubins para o homem não retornar lá. Ele fala qual seria as consequências da desobediência de Deus. Então ele fala que o homem iria trabalhar mais suando para ter o seu pão. Ele fala que a mulher, ela teria dores de parto. Então ele vai falar várias consequências daquela desobediência. E aí, fora do jardim já, o ser humano continua. E aí fala que esse ser humano agora começa a gerar descendência. E aí a gente vai ver a história de Caim e Abel, sim ou não? Filhos de quem? Descendência de quem? Beleza, então é isso aí, descendência. Então aí eles vão, Caim mata Abel, e aí dá aquele problemão de inveja, de coisas que a gente tem quando a gente está servindo a Deus e o outro parece que está servindo mais, né? Só que Deus olha, quer ver o coração de todo mundo, Deus não quer ver a nossa entrega, e aí tem aquele problema, o primeiro assassinato, morre lá o filho de Adão e Eva, e aí Deus vai e continua dando descendente a essa mulher chamada Eva. Ela perdeu Abel, né? Abel morreu, sim ou não? Morreu, Caim matou, certo? Só que a Bíblia fala que ela teve outros filhos e outras filhas. E chegando lá no capítulo 4, acho que é no final do capítulo 4, já pulando para o capítulo 5, vai falar que ela teve um filho chamado Sete, que Sete teve um filho chamado Enos, e a partir de Enos começou-se a invocar o nome do Senhor novamente. E aí a gente tem a história se prorrogando, e aí a gente tem Deus falando com o homem. Por quê? Deus vai chamar Noé e vai falar assim, Noé, é o seguinte, a maldade do ser humano está se multiplicando, e eu já não quero mais esse negócio, eu vou destruir tudo, mas eu vou preservar você. Então você tem que fazer uma coisa. Qual é essa uma coisa que Noé tem que fazer com Deus? Deus fala para Noé, me obedece. Como que Noé vai obedecer a Deus? Construindo um barco, sim ou não? Deus começa ali a passar a planta para Noé. E aí Noé faz isso por muitos anos. Então a Bíblia vai falar ali que mais ou menos por volta de 100 anos construindo um barco. E aí Noé tem esse desafio. E aí Deus chega o dia de Deus acabar com tudo. E a Bíblia vai falar que Noé era esse pregador, um pregador de justiça. Então, por que Noé era um pregador de justiça? Porque além de obedecer a Deus, ele comunicava naquela sociedade aquilo que Deus estava fazendo. E aí vai uma dica para a gente. A Bíblia fala que Deus falou que aquela sociedade era muito ruim, que aquela sociedade era muito má,
mas ele achou alguém justo dentro dessa sociedade. Então a Bíblia fala que Deus, os olhos do Senhor estão sobre toda a terra, hoje, procurando um justo. Será que Deus pode achar o meu e o seu coração como ele achou o de Noé? Noé é esse exemplo de pessoa que está numa sociedade que está muito obscura, que está em muito pecado, que o próprio Deus está falando, tem que destruir. Não dá, tem que destruir, não dá certo, mas tinha alguém. E aí, querido, a gente está num nível de sociedade também nesse nível, muito ruim, muito pecado, muita coisa fora dos padrões de Deus, muita coisa fora da obediência de Deus. E aí, Deus está procurando, será que eu acho alguém? Será que eu acho alguém de novo que quer andar comigo? Será que eu acho alguém que vai andar comigo todos os dias? E Deus está procurando. E aí, a gente sabe que Noé, ele constrói o barco, a chuva vem e mata todo mundo, e aí é preservada Noé e a sua família e os animais dentro daquela arca. E aí, quando ele sai da arca, Deus fala algo para Noé. Olha, é o seguinte, vamos reconstruir a humanidade, vamos multiplicar de novo. Sim ou não? Porque só tinha a família de Noé, não é? Sim. E aí Deus fala, vamos criar vamos embora, vamos encher a terra. E agora, da mesma descendência de lá, continua a mesma descendência, mesmo destruindo todo mundo, porque Deus preservou Noé. Então, continua essa descendência. E aí, Deus fala para ele, vamos encher a terra. Só que se você olhar, os homens, eles continuavam fazendo coisas muito má. Porque o próprio Noé, quando ele sai da arca, o que ele faz? Ele planta uma vinha, ele faz vinho, ele embebedece e ele tem problemas. O ser humano tem problema, querido. A gente tem problema, a gente tem dificuldade. A gente tem dificuldade de obedecer a Deus. Mas o que Deus deseja? Encontrar na gente disposição para obedecê-lo. Ele está interessado num coração obediente. Então Noé, ele sai e planta vinho, o filho dele vê a nudez dele, conta para os seus irmãos, e aí aquela história toda, e dá aquele problema, e aí Noé amaldiçoou um dos seus filhos, e Deus está querendo fazer descendência, e aí tem problema, porque Deus não vai fazer um negócio que está amaldiçoado, sim ou não? E aí o filho que Noé amaldiçoou, qual era o nome dele? Vocês lembram? Cã. Então Noé vira para o seu filho e fala assim, maldito seja Canaã, só para você lembrar. Então maldito seja Canaã, ou seja, geralmente naquela época, quando a pessoa ia para uma terra, a terra tinha o nome e aí Deus está vendo tudo isso, vê lá essa questão com Noé, e aí Deus refaz todas as alianças, mostra para Noé, mas nada disso é suficiente, porque o homem erra, o homem desobedece. E aí tem a situação lá de Babel. Aí se você virar lá Gênesis 11, vai ter a situação de Babel. Deus tinha falado, vamos encher a terra toda. Mas aí os homens acharam uma planície. E por achar uma planície, eles queriam tocar o céu. E aí, como que se toca o céu, querido? Através da obediência. É assim, pastor? Só dá para tocar o céu através da obediência? E aí os homens queriam tocar o céu não do jeito do céu, mas do jeito deles, porque eles queriam ficar naquela planície. Eles queriam ficar onde? Lá na planície de Babel. E por querer ficar lá na planície de Babel, eles começam a construir uma torre, na famosa Torre de Babel. Então, os seus esforços eram para tocar o céu do jeito dos homens. Mas Deus tinha falado, vamos encher. E aí Deus desce naquele lugar, confunde as línguas e espalha todo mundo e gera todas as nações. E aí a gente chega aqui no capítulo 12 com Deus fazendo um chamamento, um chamado. E aí Deus reafirmando promessas e mostrando que Ele vai fazer coisas independente se o homem falha, se o homem erra.
Deus tem um plano ser executado e Ele vai executar. Agora a pergunta para você e para mim: nós vamos participar do plano que Deus tem ou não? Você tem desejo de participar do plano de Deus? Porque tu vai ver, por toda a história bíblica, Deus realizando e executando o plano dele. E os homens errando, e os homens falhando. E nada disso vai impedir Deus de executar o seu plano. Tem até uma música que a gente canta, que o plano de Deus é um plano perfeito. Então não tem erro nenhum. Deus não erra, querido. Deus não falha. Deus não muda. Deus é Deus sempre. De eternidade a eternidade, Ele é Senhor. E aí chegamos aqui no capítulo 12, e Ele está chamando Abrão. Abrão, é o seguinte: sai daí da sua terra, da sua parentela, e vai para um lugar que eu estou te mostrando. Não, que eu ainda vou eu estou te mostrando agora para onde você vai, é bom, não. É desafiante o chamado. O chamado geralmente não tem todas as etapas. O chamado geralmente não tem tudo o que vai acontecer no caminho. Mas se Deus está te chamando, qual é a sua posição? Entende? Não tem como que vai acontecer tudo até lá, mas tem um destino final. Então Deus chama pessoas que aceitam o desafio que é dele, e Ele garante que o final você chega, mas no processo geralmente tem muita dificuldade, por isso que tem muita pedra no meio do caminho, mas Deus quer trabalhar as nossas vidas em meio a esse processo, para testar a minha e a sua obediência. Será que se tiver uma provinha, eu já desisto? Será que se vier uma sugestão, como veio lá no Éden, eu já como do fruto? Será que se? E aí você pode encaixar aquilo que está vindo sobre você. Eu desisto? Eu paro de obedecer o chamado de Deus? Eu paro de servir a esse Deus na totalidade? Deus chama esse homem, e aí é muito desafiante Deus chegar para a gente e falar assim: larga a sua família. Você está preparado para ouvir coisas assim, meu irmão? Larga a sua família. E aí, Deus não está pedindo nada que Ele não possa fazer. Por quê? Porque Deus, Ele mandou o que para a terra? Quem veio para a terra? Na forma de homem? Seu filho. Então, Deus fala para esse homem: olha, larga a sua família. Vai para uma terra. Grava isso, terra. Então Deus tem uma descendência que vai para uma terra, certo? Sim ou não? Descendência que vai para uma terra. Então Deus faz uma promessa para Abraão: olha, tem uma terra, você vai ser uma grande nação, e é o seguinte, e por meio de você vai ser bendita todas as famílias da terra toda, do mundo inteiro. E aí, esses 3 pontos estão aqui envolvidos no chamado desse homem. Só que, se você olhar a história aqui, Abraão, ele segue para aquilo que Deus falou, mas quando ele chega na terra, o que tem na terra, querido? Verso de número que eu enxergasse. Daria certo. 10. Verso de número 10. O que tem na terra aí? O que tem na terra? Tem o que na terra? Ué? Mas Deus me tira do conforto do meu lar. Fala que eu vou para um lugar. E eu chego nesse lugar e tem fome. Tem fome naquela terra.
Abraão chega na terra, querido, e tem fome, tem dificuldade. Mas não é o chamado de Deus? Não é Deus que mandou ir? Sim ou não? Se é Ele que falou, querido, por que a gente está preocupado se tem fome? Se tem dificuldade? Se tem luta? Que é a maneira que a gente vai falar, se tem tribulação, se tem algo aos nossos olhos difícil. Porque o que Deus quer? Quer saber se eu e você está disposto a fazer aquilo que Ele fez. Quando Abraão recebe o chamado, primeira coisa que ele faz, ele vai. Ele não fica ali perguntando se ia ter fome lá. Ele chega lá e vê que tem. Ele já vai, ouviu Deus e foi. E aí esse homem é chamado amigo de Deus. Esse homem é chamado na Bíblia do pai da fé. Por quê? Porque ele não precisa enxergar. Porque ele não precisa ver. Ele sabe, porque ele ouviu de quem? De Deus. Deus já falou com você tantas coisas, meu irmão. E aí você está olhando para a dificuldade momentânea atual e está descreditando aquilo que Deus já falou com você? Não fica assim. Não fique preocupado. Não fique preocupado. No mundo vocês vão ter aflições, mas vocês podem ter bom ânimo. Vocês vão vencer? Não. Jesus já venceu o mundo. Jesus já venceu o mundo e a gente está preocupado com a nossa vitória. Jesus já venceu. E aí, porque Ele venceu, eu posso entrar no lugar que Ele venceu. E aí a Bíblia vai falar assim: Jesus já te abençoou. Você precisa ficar lutando com o mundo? Não. Por quê? O mundo, Jesus... E aí ele vai falar: Jesus já te abençoou com toda sorte de bênção nas regiões celestiais. Entra nas regiões celestiais que as bênçãos estão lá. A bênção estão lá. A bênção não está na terra. Abraão vai para a terra, Deus falou: essa terra é boa, ela emana leite e mel, mas os olhos quando chega lá, a terra é ruim, tem fome, tem escassez. Mas Abraão tinha uma certeza, que ele ia chegar no lugar, e aí o autor de Hebreus fala, que ele andou peregrino sobre as terras, porque ele esperava promessas superiores, àquela cidade, que Deus é o arquiteto e o construtor, meu irmão. Ele foi para aquele lugar não por uma esperança de receber algo melhor. Ele tinha uma esperança superior dentro dele, uma promessa superior dentro dele. E ele olhava para o céu naquele lugar e falava: Senhor, eu estou esperando a sua cidade, eu estou esperando aquilo que vem do céu. Eu não estou preocupado se não está dando comida aqui, eu estou preocupado porque o Senhor está fazendo algo e eu quero participar dessa promessa. A cidade que Deus é o arquiteto e construtor. Se você avançar na história bíblica, você vai entender que Deus leva Moisés no monte e mostra para Moisés a imagem de um lugar, para Moisés reconstruir na terra, e essa imagem era o tabernáculo. Então Deus mostra para ele: olha, Moisés, tem algo aqui no céu e eu quero que você reproduza aqui na terra. Querido, tem muita coisa construída no céu. Jesus foi para lá, falou assim para mim e para você: eu vou por um lugar, preparar morada para vocês, porque aonde eu estiver, eu quero que vocês estejam. Deus tem coisas preparadas superiores. Deus tem coisas preparadas superiores. Queridos, e a terra lá, ela não era aquilo tudo que a promessa diz naquele momento. Também Israel, ou os descendentes de Abraão, eles também não conquistaram tudo. Conquistaram? Já? Aqui o texto fala de uma nação gloriosa. Israel é uma nação gloriosa? Ou seja, não é. As famílias da terra, todas elas foram abençoadas, querido, já? Você olha para a tua família inteira e acha a bênção de Deus em tudo?
Deus mentiu? Deus falou algo prometido que não vai cumprir? Não. Porque o que acontece? Deus está falando para ele através da descendência, através do descendente, através daquilo que vai acontecer para frente. Deus vai fazer essas coisas. A terra vai ser essa terra que Deus prometeu. Você precisa entender. Deus vai restaurar essa terra. Deus vai fazer que todas as famílias da terra sejam abençoadas. Deus vai realizar essas coisas. Deus está pedindo eu e você para se posicionar em obediência. Deus quer fazer. Deus vai realizar. E é através dos descendentes dele. Então, se a gente pegar e olhar para a vida desse homem, a gente vai ver que ele tem fé, porque ele sai daquele lugar e vai. E fé tem muito a ver com fidelidade e confiança. Você acredita que Deus cumpre? Parece aqui, se a gente ler só esses pedaços, não aconteceu. Inclusive, se eu olhar para essas promessas, parece que não foram realizadas. Mas você ainda continua confiando? Você ainda continua acreditando na fidelidade desse Deus? Deus continua fiel de eternidade a eternidade. De eternidade, querido, a eternidade, Ele permanece fiel. Ele não vai mudar. Aquilo que Ele prometeu vai se cumprir. Aquilo que Ele declarou na sua palavra vai ser executado, porque dele é o querer, dele é o realizar e dele é o efetuar. E aí, essa promessa está nos seus descendentes. Abre a palavra de Deus comigo. Gálatas 3:16. Eu queria que você lesse comigo, aí na sua Bíblia, o que está escrito. Gálatas 3:16. Diz assim: ora, as promessas foram feitas para, e o seu, não diz os seus, como falando de muitos, porém falando de um só, e o seu descendente quem é? Quem é o descendente que Deus falou que vai restaurar todas as promessas? Você pode acreditar que Cristo vai fazer? Paulo resolve aquelas questões que a gente tem, quando a gente olha para os textos e não vê aquilo cumprido. A gente vê ele chegando, a terra tem fome, a gente vê que a nação não ficou gloriosa, a gente vê que as coisas não se cumpriram, mas ele está falando de uma pessoa que viria. Ele está falando do Cristo, ele está falando do descendente, aquele que ele mesmo anunciou lá em Gênesis 3, ele reanunciou em Abraão, ele reanunciou em Davi, e aí a gente vai escutar muitos escritos falando que Jesus é o filho de a mesma descendência, querido, por toda a Bíblia, até chegar no Cristo. Se você pregar o capítulo 1 de Mateus e ler a genealogia, tu vai ver que estava lá todinho a descendência, porque Deus vai fazer cumprir todas as promessas. E aí Paulo fala isso, a promessa começou a se cumprir, sim ou não? Porque Cristo veio. Por que começou? Porque a gente ainda não enxerga todas as famílias da terra abençoada, sim ou não? Então Cristo já veio, sim ou não? O descendente de Abraão quem era? Cristo, a gente leu aqui, não foi? Cristo veio.
Todas as famílias já foram abençoadas? Toda a terra? A nação já é gloriosa? Não. Então ela já começou, sim ou não? Então ela já começou. E olha o que o autor de Hebreus vai dizer. Hebreus 11, verso 8 e 10. Ele começou e ele quer realizar isso em nós. Ele vai falar assim: pela fé, Abraão, quando chamado, obedeceu, a fim de ir para o lugar que deveria receber como? Como o quê? Abraão, quando recebeu o chamado, ele obedeceu e foi para o lugar que Deus mandou, a fim de receber uma promessa como? Você já foi chamado por Deus? Você tem uma promessa? Você está esperando essa herança, querida? Abraão tinha esse sentimento nele. E esse aqui é aquele texto que eu falei da cidade, né? Aí o texto vai continuar. E partiu sem saber para onde ia, pela fé. Peregrinou na terra da promessa como em terra alheia. Habitou em tendas com Isaque e Jacó. O que está falando aqui, querido? Abraão, Isaque, descendência, sim ou não? É Deus mostrando que as alianças dele vai descendência. Cristo chamou a gente e a aliança dele agora está sobre. Inclusive a gente participa da aliança nova, que foi feita pelo sangue de Jesus. E isso nos abriu um novo e vivo caminho. É glorioso, querido, olhar para a palavra de Deus e identificar promessas de Deus se cumprindo. Mas é muito glorioso ter certeza que ainda tem muitas promessas a se cumprir. E eu e você vamos participar delas. Porque começou lá com Cristo vindo, a encarnação do Deus veio. João vai falar aí, o verbo se fez carne e habitou entre nós. E aí, esse verbo que se fez carne, habitou entre nós, ele veio e obedeceu ao Pai. E aí, a gente vai perceber que Jesus veio, passou um período aqui, mas Jesus morreu. Sim ou não? Mas ele não ficou morto para sempre. Abraão morreu, irmão? Abraão está vivo agora? Isaque morreu? Isaque está vivo agora? Daniel morreu? Daniel está vivo agora? João morreu? João está vivo agora? Qualquer pessoa que você pensar está morto agora, sim ou não? Mas o nosso Redentor, o nosso Cristo, o seu Deus, o meu Deus, Ele está vivo. Ele está vivo agora. Ele veio, ele passou um período na terra, ele morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou. E ele está assentado em regiões superiores, intercedendo para que a promessa se cumpra por mim e por você. Ele está lá agora, do lado do Pai, falando com o Pai, para que as promessas se cumpram. Então, na morte se iniciou, mas em Maranata, todas as promessas de Deus vão se cumprir, querido. Você vai viver para ver. Você vai viver para ver. Mas você pode falar, e se Jesus não voltar na minha geração? Então, você vai estar vivo para ver. Porque quando ele voltar,
todos aqueles que o obedeceram vão ressuscitar com ele, porque ele é o primeiro que ressuscitou, e porque ele ressuscitou, essa viva esperança pode estar no teu coração, que você também vai ressuscitar. Isso é promessa, querido, isso é firme promessa para mim e para você, isso é garantia dos céus. Você vai ressuscitar, e aí você vai ressuscitar para estar com ele para todo sempre. Ah, que a promessa melhor? Estar diante de Deus para todo sempre. Umas gotinhas que caem nas nossas reuniões, umas gotinhas que caem da presença de Deus nas nossas reuniões, a gente já chora, já rola, já grita, já fica entusiasmado, as emoções já afloram. Tu imagina olhar para ele como os anjos olham e falam assim: ele é lindo, ele é santo, ele é digno, ele é merecedor, ele fez todas as coisas, ele é o início, ele é o fim, ele é o alfa, ele é o ômega, ele é o cordeiro, ele é aquele que morreu, mas aquele que está vivo, ele é o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu a morte por mim e por você. Ele é, querido, ele é esse Pai amoroso, ele é aquele que aquece o teu coração em dias tenebrosos. A palavra de Deus diz que ele é a luz que ilumina, Pede ele para iluminar os lugares tenebrosos da tua vida. Ele é essa luz que ilumina, ele é essa luz que transforma a gente, que a gente vai poder iluminar até ser dia perfeito, porque o perfeito está vindo, querido. Aquele que é perfeito, ele está vindo, e ele quer que você cresça como uma luz até ser dia perfeito, porque ele está vindo para buscar os seus, ele está chegando para buscar os seus. Você e eu precisa estar firmados em promessas, acreditando, e não só de boca para fora, é ouvir coisas desafiadoras e obedecer. Queridos, Adão e Eva, eles comeram de uma única árvore, mas eles tinham milhares e milhares de árvores para comer. As promessas de Deus sobre obediência em nós é muita liberdade para fazer tantas coisas, mas é para obedecê-lo. Você é livre, mas você tem um Senhor. E o desafio para mim e para você sempre vai ser querer perder a nossa vida, querer perder a nossa liberdade. Por quê? Porque obediência para Adão, querido. Adão obedecer, ele ia para vida. Ele desobedecer, ele ia para morte. Mas para o Filho de Deus, obedecer era para gerar vida em você. Eu vou repetir para você entender. A Bíblia fala que Cristo foi obediente, e aí não era para vida nele. Por quê? Porque ele, ser obediente, ele tinha que ir em direção à morte. Ele obedeceu até a morte. Adão se obedece e vai para a vida, mas o segundo Cristo trouxe a gente para desafios muito maiores, porque ele vai falar: aquele que quer ganhar a sua vida precisa perdê-la, mas aquele que, aos seus esforços, ganhar a sua vida, perde. Ganhar e perder é um desafio, porque é entregar na mão daquele que tem promessas superiores. A gente não precisa ter medo, a gente não precisa temer, a gente não precisa desistir, porque aquele que está com a gente tem promessas superiores.
Cristo é essa promessa muito superior, muito elevada, muito sobrenatural para as nossas mentes pequenininhas. Cristo é. Queridos, e esse homem Abraão, o próprio Jesus falando dele em João vai falar assim: Abraão, o pai de vocês, alegrou-se ao ver o meu dia. Alegrou-se ao ver o meu dia. Queridos, Abraão viu o dia de Cristo e estava alegre. A gente está esperando esse dia até hoje, mas teve gente na história que já viu esse dia. O próprio Jesus falou que Abraão viu. Será que você pode imaginar esse dia com Jesus? Esse dia que nunca mais acaba? Esse dia que vai durar para sempre? Imagina. Será que, como em Abraão, esse dia torna você alegre? Traz alegria ao teu coração? Abraão viu o dia de Cristo e se alegrou. Tiago vai falar que pessoas que obedecem, pessoas que têm fé, pessoas que querem perseverar até o final, vai vir provações sobre elas, sim ou não? E essas provações é para você aumentar sua fé, é só para isso, irmão. Deus te prova só para aumentar, só para aumentar a sua fé. Então, Tiago vai falar que Abraão, o que é chamado amigo, creu e foi justificado, né? Então a gente já creu e foi justificado. E aí, o texto fala que Abraão era amigo. Se você quiser depois ler, está lá em Tiago 2,23. Então, ele era chamado amigo de Deus. E aí Jesus deixou uma ordem. O que Jesus deixou? Ordem. Então vamos ler. João 15,14. João capítulo 15, verso 14. Que diz aí, irmãos? Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que? Vós sereis os meus amigos se fizerdes o que? É qualquer pessoa que é chamada amiga de Deus? Só aqueles que fazem o que Jesus manda. E aí Jesus está mandando na sua palavra em 66 livros. Aonde Jesus manda, querido? Vou te mostrar. Está aqui. Todos os mandamentos de Deus. Quer ser amigo dele? Obedece isso aqui. Quer ser amigo dele? Obedece. Quer ser amigo? Obedece. Não tem outro jeito. Não tem outra solução. Os amigos de Deus são aqueles que obedecem às ordens de Deus, não às coisas da nossa cabeça. Vou repetir de novo. Os amigos de Deus são aqueles que obedecem, não às coisas da minha cabeça, mas às ordens de Deus. Quantos creem que a palavra de Deus é essa aqui? A palavra de Deus é escrita. E por que você não vai ler ela? E está falando que é amigo dele? Por que você não se relaciona com ela todos os dias? Pastor Messias estava falando ainda agora aqui sobre pecado de omissão. E das coisas que ele citou o pecado de omissão no relacionamento com Deus. Deus deseja se relacionar comigo e com você. Mas ele deixou os caminhos, os meios, o jeito, e não é do nosso, é do jeito dele. É da forma que ele quer. Ele deixou uma Bíblia escrita para você ler. Ah, mas eu não gosto de ler. O problema é seu. Vai discutir com Deus depois. Eu não gosto, o problema é seu.
Vai falar com ele. Eu não tenho tempo, problema seu. O de 24 horas para todo mundo. Vai reclamar com ele para ele te dar mais tempo. Queridos, a coisa é séria. Nos últimos dias, as pessoas vão largar isso aqui. Abandonar a base da fé. E vão também seduzir a muitos. Elas vão seduzir pessoas que estão junto com a gente. E aonde eu não deixo me ser seduzido? Se eu tiver a palavra de Deus constantemente em depósito em minha vida. É a palavra de Deus que transforma você, querido. Vós já são limpos pela palavra. A palavra de Deus, ela faz aumentar a vossa fé. A palavra de Deus é luz para o seu caminho. Sem a palavra de Deus você tropeça. Não tem luz. É a palavra de Deus que ilumina. Eu e você precisa voltar para essa palavra. E aí você precisa ler a palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Passar tempo com a palavra de Deus. E aí não serve, querido, para essa questão do relacionamento, um post do Instagram, um post do WhatsApp, um vídeo muito edificador. Deus quer você lá, no lugar secreto. A Bíblia fala que a gente entraria no lugar que Deus já estava. Fecha a porta. O seu pai que te vê no secreto, ou seja, Deus está onde? Já está lá. Só de você chegar nesse lugar para orar, para meditar, Deus está lá. Talvez você não escute nada, não sinta nada, mas eu queria animar a sua fé e falar: Deus está lá quando você está orando. Deus está lá quando você está lendo a Bíblia. Deus está lá, olhando para você e rindo, sorrindo para você. O meu filho veio em obediência mais uma vez para estar comigo. Deus está lá, meu irmão, te esperando. Quanto tempo mais você vai passar se distraindo com outras coisas e deixar de provar de coisas superiores? Deus está lá querendo te dar o pão de todo dia, alimentar você, para você ser fortalecido, para vencer aí fora, para levar muitas pessoas para cumprir a promessa de Deus. Cara, você precisa ir para lá. Você precisa voltar para o lugar de relacionamento. Você precisa voltar para o lugar de oração. Você já orou. Você já orou muito. Você já queimou muito por Jesus. E eu queria falar para você: tem lenha dentro de você ainda, meu irmão. Tem lenha dentro de você ainda. Porque Deus não pega a lenha, a responsabilidade é sua de colocar a lenha lá. Mas o fogo nunca vai faltar, meu irmão. Bota a lenha lá que o fogo vem. Bota a lenha lá que o fogo desce. O fogo desce de novo e começa a esquentar de novo. Não desiste não. Não para não, não retrocede não. Deus, Ele não quer você morno. Porque os mornos falam que Ele está a ponto de vomitar. Querido, vômito não é uma coisa legal. Todo mundo que já vomitou sabe, o negócio é muito ruim. O sentimento é horrível. O pós é ruim, querido. Tu imagina, Deus está falando para mim e para você assim: ó, eu estou a ponto de vomitar, mas eu vou sentir coisas ainda, porque eu estou botando você para fora. Deus te deseja, meu irmão. Deus quer uma família. Ele falou para Abraão: Deus quer uma família. Deus é pai. Ele quer os seus filhos. Ele falou que Jesus não, que acho que fosse a mão de Jesus, Jesus não ia perder. Você confia que Jesus não perde? Você confia nos textos bíblicos que fala que Ele é o Senhor dos exércitos, que nunca perdeu uma batalha? É esse Deus que a gente serve, querido. É a gente que precisa melhorar. É a gente que precisa voltar a ter confiança inocente,
como de uma criança que entra perto do teu pai e não tem vergonha de pedir qualquer coisa. Uma criança pode pedir por teu pai um carro, porque ela não sabe quanto custa. Você pode entrar perto de Deus e falar com Ele do seu jeito, porque Ele é o dono do universo, querido. Ele fez todas as coisas, do Senhor é a terra e toda a sua plenitude. É tudo dele, e Ele pode te dar. Mas antes de te dar qualquer coisa, Ele não quer te perder. Ele pode te dar qualquer coisa, meu irmão, mas Ele não quer perder o seu coração. Ele não quer perder você. Então, se aquilo que você está pedindo ao Senhor vai te roubar dele, provavelmente você não vai receber. Comece a pedir aquilo que Deus está pedindo para você, querido. Então, esse homem começa a caminhar, e ele tem uma promessa de descendente, e descendente, querido, é algo que precisa ter filho. Quantos lembram da história de Abraão? Ele tinha filho nessa época aqui? Ele não tinha filho, meu irmão. Ele não tinha filho, e ele já tinha idade, e ele já estava com idade avançada, e ele já tinha uma esposa com idade avançada, e ele já não podia olhar com os olhos naturais e falar, isso vai acontecer fácil, mas ele tinha algo, ele tinha a promessa, ele tinha a confiança, ele tinha a obediência. Então era contrário aos homens que ele tivessem filhos, mas para Deus não tem nada impossível. Deus faz da estéril mãe de filhos, e do órfão habitar numa grande família. Deus faz da estéril mãe de filhos, e do órfão habitar numa grande família. Deus faz muitas coisas, querido, surpreendente aos homens, porque os homens são incrédulos, não acreditam de verdade, até que a promessa vem. Então, por isso que você lê, e às vezes muita gente só se converte depois de um milagre, depois de alguma coisa. Por quê? Por causa da incredulidade e dureza do coração. Com Tomé foi assim, querido. Com Tomé quis colocar o dedo na ferida. Só que Jesus liberou uma palavra depois que ele colocou o dedo naquela ferida. Você lembra da palavra que Jesus liberou? Tomé, Tomé, pode tocar aqui. Você está tocando e está crendo porque você está tocando. Mas muitos virão depois de você, que não vão poder tocar na ferida, mas crerão naquilo que eu prometi. Eu e você fazemos parte daquilo que Jesus profetizou naquela sala. Nós cremos sem tocar na ferida. Você não precisa, querido, tocar na ferida. Ele ressuscitou. E se um dia você precisar, cara, Ele vai te mostrar a ferida de novo, porque você vai estar com Ele. Ah, meu irmão, a ferida continua lá. A ferida continua lá. Continua lá. Para muita gente ter e receber, mas perde, porque perde Deus. Muita gente está recebendo muitas coisas terrenas, querido, mas está perdendo a essência. Muita gente começou nas correntes para receber algo que achava que era muito importante. Recebeu e nunca mais voltaram. E isso está na Bíblia. Tem pessoas que recebem e nunca mais voltam. E aí a Bíblia fala que em 10% volta. 10 leprosos, um só volta, 10%. Qual é a porcentagem que a gente está? Nos 90 ou nos 10? Quando a gente recebe, a gente volta para agradecer? Tem coração grato? Abraão, ele recebe essa promessa. Começa a dar amor para a promessa. Isaac nasce. Sim ou não? Isaac nasce. E Isaac nasce e começa a caminhar com seu pai. Seu pai era uma pessoa de fé, que servia a Deus, e aí Isaac começa a aprender com seu pai o que deveria ter sido feito. Você vê a história de Abraão, tu vai ver que Abraão era um cara que fazia altares e marcava lugares. Então, Abraão fazia altares e mostrava para o seu filho.
Só que se a gente continuar lendo, Abraão, por mais que recebeu a promessa, chegou ao ponto que Deus pediu exatamente aquela promessa, o seu filho, Isaque. Você lembra disso? Deus pediu para ele aquilo que era de mais valor naquele momento para ele. E era algo que veio de Deus, era uma causa impossível. Era algo dificultoso. Veio de Deus, milagre, irmão. E aí Deus fala: Abraão, é o seguinte, chegou o dia de saber que se realmente você confia nas minhas promessas, bora sacrificar Isaque, bora sacrificar Isaque, bora sacrificar aquilo que eu te dei, aquilo que tem de importância na sua vida, bora. E aí a Bíblia fala que da mesma forma lá no chamado, meu irmão, quando ele ouviu promessas e foi, quando Deus pediu coisas que feriam o coração dele, a Bíblia fala que de madrugada Abraão partiu. Ele foi, meu irmão. E aí ele pega Isaque, ele pega a lenha, ele pega cutelo, ele pega os servos, ele pega tudo, irmão, e vai em uma jornada de 3 dias em direção ao local. E ele chegando nesse local, ele fala para os seus servos: olha, a gente vai lá sacrificar e já volta. Mas Abraão falou, Deus tinha falado para Abraão, cara. Deus falou para Abraão: você vai matar o seu filho lá. Mas Abraão, quando vai falar para os seus servos, ele olha para ele e fala assim: a gente vai lá e a gente volta. A gente vai, mas a gente volta. Isso é crer, meu irmão. Isso é acreditar nas promessas de Deus. Isso é confiar em Deus. Porque mais se Deus está pedindo algo que te custe tudo, você acreditar que Ele pode fazer coisas superiores. Isso é andar com Deus, é desafiante. E aí aquele homem com o seu filho sobe aquela montanha. E o texto bíblico fala que ele começa um diálogo com seu filho, que seu filho começa a ver lenha, o seu filho começa a ver cutelo, o seu filho começa a ver o altar subindo. Seu filho estava acostumado, querido, a ver ele fazer aquilo. E toda vez que fazia, morria alguém. Morria uma coisa. E ele olha para o seu pai: eu estou vendo aí que o Senhor trouxe tudo, mas cadê o cordeiro? O Senhor trouxe tudo, mas cadê quem vai morrer? E Abraão vira para o seu filho da promessa, e dá uma declaração, que essa declaração, se não mexe com você, mexe comigo. Porque ele fala: meu filho, Deus proverá para si o cordeiro. Deus proverá para ele o cordeiro. Deus proverá para si mesmo o cordeiro. Eu vou ficar repetindo para você entender. O cordeiro tem a ver com o próprio Deus. Deus proverá para si o cordeiro. E aí, querido, o pai está ali terminando de preparar o altar, e ele amarra o seu filho, Isaque. Ele amarra o seu filho e coloca ali. E aí eu queria te lembrar, Isaque já não era mais uma criancinha. Isaque já tinha uma jornada. Os estudiosos vão falar que Isaque tinha entre 25 e 36 anos. 25 e 36 anos. E aí, 25 e 36 anos, Isaque é um filho que olha para o seu pai e entende que o pai ouve a voz de Deus. E porque o pai entende a voz de Deus e está fazendo aquilo,
ele se entrega à mão de um pai amoroso. Eu vou te falar, Isaac já tinha força para correr, Isaac já podia ter fugido daquele lugar, mas ele é a figura de um filho que se entrega voluntariamente. Eu vou falar de novo para você entender. A figura do filho que se entrega voluntariamente. Ele não fez força, ele não fugiu diante dos teus tosquinadores. Vou mudar. Ele não abriu a boca. 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 Ele deixou aquilo que Deus tinha falado se cumprir. E aí Abraão está ali, e é aquela mexida de pai amoroso, que filho que se entrega, e está lá o pai. É agora. E ele mete a mão no cutelo, meu irmão. Ele mete a mão no cutelo e não tem jeito. Deus me pediu e eu estou pronto. Aquilo que Deus me pediu pode ser duro para mim, mas se Ele me pediu, eu entrego. E ele levanta o cutelo e vai matar. E quando ele vai matar, ele faz esse gesto tão rápido, que faz um algo acontecer no céu. Vou repetir para você entender. Ele ia matar o filho dele num altar, num monte na terra. E o céu se mexe. Pessoas que obedecem a Deus faz o céu se mexer. Pessoas que entram nesse lugar de obediência, que entregam tudo, faz o céu se mover. Porque a Bíblia fala que Abraão, quando faz esse gesto, o anjo brada do céu, porque não dava tempo de chegar na terra. E olha que anjo se mexe rápido, irmão. Ele voa bem rápido, mas ele grita: Abraão, pera aí, você é profeta, você mesmo falou, o menino tem que voltar lá para os seus servos, você mesmo falou, Deus provê para si um cordeiro, Deus provê para si aquele que precisa morrer. E aí, querido, a gente agora já não está num monte simples, a gente já está no ministério de Jesus. E aí eu queria fazer você olhar. Jesus está andando na Galileia, Jesus está andando na terra, e aí tem um homem chamado João, um profeta, aquele que batizava. Você lembra dele? E aí ele olha para frente e fala assim: oh meu Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Esse Cordeiro aí sim, esse aí vai morrer, porque ele, ao morrer, ele tira o pecado do mundo. Se Isaac morre, querido, não acontece nada, mas Deus tinha um cordeiro para si, Deus tinha algo elevado para si, e isso se chama Cristo. Cristo o Salvador, Cristo aquele que vai te salvar, aquele que já iniciou. E Paulo vai falar assim: ele iniciou porque você precisa prosseguir na salvação. A cruz só foi o início da obediência, tem muita obediência para frente, e isso se chama separar da vida normal, para viver vida sobrenatural pela fé. João, ele olhou para o Cristo e falou: esse é o Cordeiro de Deus, esse é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. E Paulo vai falar: tendo ele entre vocês o mesmo modo, tenha entre vocês o mesmo modo de pensar que Cristo Jesus, que mesmo existindo de forma de Deus, não considerou ser igual a Deus, mas o mesmo modo de pensar, querido. Ele, existindo em forma de Deus, não se considerou ser igual a Deus, mas se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornou-se semelhante aos homens, reconhecido em figura humana, se humilhou,
se humilhou, tornando obediente até a morte, e morte de cruz. Tornando obediente, ele se humilha para ser obedecido. Muitas das vezes a gente não obedece porque a gente não se humilha, querido. A gente não se humilha perante esse Deus poderoso. A gente não se esvazia. Ele se humilhou. 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 E obedeceu. E obedeceu. E obedeceu. E obedeceu. E obedeceu. Para que eu e você pudesse obedecer. Até a morte, querido, ele foi. Ele não desistiu. Ele não desiste de você, querido. Ele não desistiu de mim. Ele não desistiu. Ele foi para o lugar em Deus. Após essa morte, preparar para mim e você estar com Ele. Na casa do Pai tem muita morada. Na casa do Pai tem muita morada. E eu queria terminar com um texto que está em João 14, 28. Abre aí. Você abriu? Diz assim: vocês ouviram o que eu disse? Jesus falando. Vocês ouviram o que eu disse? Vou e volto para junto de vocês. Vou e volto para junto de vocês. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai. Se vocês me amassem, ficariam alegres com a minha ida para o Pai. Eu vou. Estou preparando um lugar, mas eu volto. Eu vou, 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 mas não vou ficar no céu para sempre. Eu vou, mas eu volto. Eu venho te buscar. Para onde eu vou, você vai estar comigo também. Queria te convidar a ficar de pé. Quando ele voltar, aquelas promessas, através desse descendente, que veio como servo sofredor, que hoje nós participantes da sua morte, através do seu corpo, do seu sangue, ele vai voltar. E aí eu queria te lembrar algo, que ele volta. E a expressão que faz ele voltar na Bíblia se chama Maranata. Ora vem Senhor Jesus. É um clamor bíblico. Só que tem um conjunto nesse clamor. A Bíblia fala que o Espírito e a noiva estão clamando: volta. Vem. Vem de novo. Vem outra vez. Ou seja, é quando aquilo que o Espírito quer impulsiona o seu coração, que é a igreja, a noiva do Cordeiro, a gritar: vem de novo, Senhor. Nós te esperamos. Nós estamos ansiosos para ter isso outra vez. O Verbo na terra.
na sala do trono, querido. João está lá. E tem muitas revelações acontecendo na sala do trono. E acontece cânticos, os seres viventes estão lá. Mas João começa a ver um livro. E um livro selado. E quando ele vê esse livro, tinha um clamor nesse livro para ser aberto. E aí fala que não foi achado nem na terra, nem no céu, alguém digno de abrir o livro. E João fala que, a ele olhar aquela situação, ele ficou muito triste e começou a chorar. E ele chorava muito, porque aquele livro tinha um significado para acontecimentos futuros. Só que enquanto ele está chorando, um anjo fala para ele: João, não chore. Não chore. Não chore. E aí ele fala: por que não chorar? Aí ele fala que a raiz de Davi, a raiz de Davi venceu. O descendente venceu. O descendente venceu. E ele é digno de abrir o livro e desatar os teus selos. E João vai falar que quando ele olhou, ele escutou do anjo que era o descendente. Mas quando ele olha e vê um cordeiro como se tivesse sido morto. João olha e vê a morte de Cristo para a salvação. Mas no céu agora, tem alguém que quer voltar para vencer. Tem alguém que quer continuar essa vitória que se iniciou. Ele venceu e tirou o pecado do mundo para a salvação. E agora ele vai voltar e vai concluir, reatando esses selos todinhos, cumprindo a promessas superiores, para fazer eu e você estar com ele para sempre. E aí o céu está falando, o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi. João vê o cordeiro, querido. O céu olha, não, cordeiro, essa parte já passou. Vocês já têm essa experiência. Vocês já estão tendo essa experiência. E essa experiência é o anúncio imemorial até que ele venha. Mas quem está vindo agora? Não mais o cordeiro. Agora está vindo aquele que ruge. Aquele que ruge. Aquele que é o leão, aquele que é capaz de concluir o plano, aquele que está rugindo no céu. Deixa eu ir, está na hora. Deixa eu ir, está na hora. Deixa eu ir, está na hora. Vamos concluir esse plano, meu Pai. E aí a gente precisa juntar com o clamor do céu, meu irmão. E eu queria fazer você fazer isso agora. Começar a orar. Não orar por promessas que tem sobre a sua vida individual, mas orar agora por promessas superiores. E essa promessa que eu queria que você orasse é: desce, Jesus, vem, Jesus, para a terra, vem, Jesus, para este lugar. Nós queremos ver todas de uma vez se cumprindo, todas as famílias da terra sendo abençoadas, toda a terra se enchendo da sua glória. Toda a terra, Senhor, enchendo da sua glória, não mais porções pequenas, mas a terra inteira. Você pode orar, meu irmão? Você pode orar? Você pode orar? É para você orar. Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, estamos firmados em promessas superiores, Senhor. Paulo, ao escrever, inspirado pelo próprio Deus, falou que se ficarmos presos a somente coisas dessa terra, somos miseráveis homens, Senhor.
Não queremos ser miseráveis. Queremos estar pensando nas coisas do alto. Queremos estar vinculados às coisas do alto. Queremos estar com as nossas mentes voltadas para o alto. Queremos estar com os nossos olhos voltados para o alto. Porque sabemos, Senhor, que é da mesma forma que o Senhor subiu vencedor, é da mesma forma que o Senhor vai descer vencedor. E o Senhor vai vencer com o sopro da tua boca, Senhor. Com o sopro da tua boca, todos os inimigos vão estar debaixo dos teus pés. Todos os inimigos vão estar debaixo dos teus pés, Senhor. Vem, Senhor. Vem, Senhor. Vem, restaura toda a terra. Restaura todas as coisas, Senhor, para a glória do teu nome. Faz mais uma vez, Deus. Faz aquilo que o Senhor tem feito ao longo da história e aquece os nossos corações com promessas eternas. Aquece o nosso coração com o clamor Maranata. Pai, nos prepara para viver como pessoas que vão provar disso, porque o Senhor não volta para uma igreja despreparada. O Senhor volta para uma igreja que está se adornando. O Senhor volta para uma igreja que está vestida com um vestido limpo. O Senhor volta para uma igreja que está com os atos de justiça clamando sobre toda a terra. Pai, em nome de Jesus, limpa o nosso interior, Senhor. Limpa o nosso interior. Reafirma no nosso interior esse clamor através do Espírito. Pai, que a gente possa juntar o clamor da tua igreja com aquilo que o Espírito está clamando. Ora vem, Senhor. 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 Maranata.